Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar uma grande notícia para quem estuda para os concursos da Advocacia Pública. Ontem foi publicado a autorização para certame da Procuradoria do Distrito Federal. A autorização, a portaria, fala em 65 cargos. No meio da pandemia que vivemos e no meio de tantas notícias ruins para quem estuda para concurso, essa notícia parece um oásis no meio do deserto. Mas é real, a autorização é real. Vamos analisar os reflexos dessa autorização, ainda nesse vídeo também. Vamos analisar como foi a prova de 2013 e eu também vou te dizer como deveria ser os seus estudos, no sentido de priorizar aquilo que importa numa linha lógica de preparação para a próxima prova da Procuradoria do Distrito Federal. Ou seja, vamos analisar nesse vídeo a autorização, vamos ver como foi a última prova e eu ainda vou te dizer o que é que você deveria priorizar para uma estratégia efetiva para o próximo concurso da PGDF. Então fica aqui comigo, tem tudo isso ainda hoje nesse vídeo. Preste atenção, a autorização foi publicada na Portaria 158 de 2020 e diz o seguinte, ó: autorizar a realização de concurso para o provimento de 65 cargos de procurador da carreira Procurador do Distrito Federal, organizada pela Lei Complementar tal e transformada pela Lei Complementar tal e Lei Complementar tal. Parágrafo único. O provimento do cargo de procurador previsto para fevereiro de 2021 estará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do exercício e à observância de algumas normas que ele estabelece. O provimento dos cargos a que se refere o artigo 1º desta portaria depende de prévia autorização da Secretaria de Estado da Economia e está condicionada à existência de vaga na data de publicação do edital de abertura das inscrições e adequação orçamentária e financeira da nova despesa à lei orçamentária anual. Fica autorizada a previsão de cadastro de reserva equivalente ao número de vagas autorizadas constante no artigo 1º desta portaria. Essa é a portaria. A autorização do concurso aconteceu dessa forma. As principais informações que nós temos desse ato normativo é o seguinte. Primeiro, autorização do concurso para 65 cargos de procurador. Mas isso não significa dizer que existam 65 cargos de procurador. A portaria fala em provimento em fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021 é logo ali. A gente tem uma discussão no Congresso Nacional de congelamento de salário de servidores e de realização de concursos apenas para suprir vacâncias até 31 de dezembro de 2021. Então essa é uma grande notícia. A portaria estabelece o provimento para 2021 e é o que nós temos nesse momento. Algumas pessoas disseram, não, isso é um erro. Bom, é o que está na portaria. A gente tem que analisar aquilo que foi publicado pelo governo do Distrito Federal, não o que eventualmente a gente acha que pode acontecer. A análise é da portaria em uma forma racional, é o que está escrito. Agora, fica condicionada à existência de vaga na data da publicação do edital. Nesse caso, o cargo precisa existir, obrigatoriamente, isso não precisaria necessariamente ser dito, porque é um requisito legal que decorre da própria Constituição Federal, é preciso que haja cargo vago e previsão orçamentária para tanto. O cadastro de reserva do concurso pode chegar até a posição 130, porque ele estabelece 65 cargos autorizados, mais 65 que podem ser estabelecidos como adicional de cadastro de reserva. Então, o concurso pode dar um cadastro de reserva à Procuradoria do Distrito Federal de até 130 pessoas. Essas são as informações colhidas da portaria. Professor, como é que você encara a portaria? A portaria é uma autorização. Não há previsão agora de abertura de edital, a gente não sabe quando o edital sai. A portaria fala em provimento em fevereiro de 2021, mas isso é uma expectativa. Ela não impõe uma obrigatoriedade de provimento, embora isso seja, de novo, uma grande notícia, mas é preciso analisá-la de forma bastante racional. Agora, se o governo do Distrito Federal autoriza a realização do concurso, é porque ele tem pleno interesse na realização do certame. E se ele tem pleno interesse na realização do certame, acredito que aqueles que têm interesse em se tornarem procuradores do Distrito Federal devem começar ou intensificar os seus estudos. É isso que a portaria nos alerta. Comece ou intensifique os estudos para procurador do Distrito Federal, porque o edital pode estar próximo. Essa é a interpretação que eu faço dessa autorização. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é uma das melhores procuradorias do país. O vencimento atual está em 22.589, é possível a advocacia privada,
Lá no Distrito Federal tem uma lei geral sobre concurso e lá, nessa lei geral sobre concurso, é preciso respeitar o mínimo de 90 dias entre edital e prova. Então você tem pelo menos aí 90 dias entre edital e prova objetiva. Como a gente não sabe quando vai sair o edital, nesse caso, nesse momento, não há como saber quando vai sair o edital, você tem pelo menos aí 100, 120, 130 dias desse momento, do momento em que eu gravo esse vídeo, até a prova objetiva, se o edital sair muito rápido. Se ele não sair muito rápido, do momento em que ele sai para a prova objetiva, é preciso respeitar 90 dias. Então, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal é uma das grandes procuradorias do país, é uma procuradoria muito visada por todos aqueles que estudam para a advocacia pública e tem um dos concursos também mais difíceis em termos de advocacia pública. Então, nós vamos analisar como se deu as características do concurso de 2013. A gente tem autorização para o próximo concurso, extraímos dessa autorização tudo o que era necessário extrair em termos racionais, temos uma excelente procuradoria para enfrentar o certame, precisamos saber como foi o último certame porque isso vai nos dar uma prospecção do que é possível esperar do próximo edital. O último concurso da PGDF para procurador aconteceu em 2013. A organizadora foi o CESP, SEBRASP, vagas 25 naquele momento, 20 em lista geral, 5 pessoas com deficiência. Os requisitos em 2013 eram diploma, devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Não há, portanto, necessidade comprobatória de prática. E o salário na época, R$ 19.513,73. Hoje, esse vencimento está em R$ 22.589,59. Como foi a prova, ou como foram as provas em 2013? Eu separei as principais características de todas as fases. Você teve prova objetiva, prova subjetiva, prova oral e títulos. Prova objetiva, subjetiva e prova oral aconteceram em dias diferentes, em momentos diferentes. A prova objetiva teve uma duração de 5 horas, ela valia 100 pontos. Certo ou errado, 2 erradas anulam uma certa, prova típica do CESP naquele momento. Pontos mínimos por grupo e ponto mínimo de prova em termos de corte. A questão dos grupos a gente vê daqui a pouco. Essa foi a prova objetiva. Prova subjetiva, 4 horas para cada prova, porque você teve 3 provas subjetivas. Explico daqui a pouco num quadro mais à frente, mas foram 4 horas para cada prova, então foi 4 horas para a prova subjetiva 1, 4 horas para a prova subjetiva 2, 4 horas para a prova subjetiva 3. 100 pontos em cada prova. Então a prova subjetiva ela valeu no total 300 pontos. 3 turnos distintos de aplicação. Você tinha que responder peça, parecer, dissertação, cada um valendo 55 pontos, em 120 linhas cada, e questões subjetivas que valiam cada 15 pontos em 30 linhas cada. A prova foi com consulta, fizeram a segunda fase 160 pessoas da lista geral, aprovadas na prova objetiva, e 40 de pessoas com deficiência. Todas essas pessoas foram para a segunda fase. O corte da segunda fase foi 180 pontos. Eu estou dando as características gerais, falo sobre essas provas daqui a pouco com mais detalhes. Prova oral, 45 minutos, 100 pontos. Foram 40 para a prova oral da lista geral e 20 pessoas com deficiência, aquelas que foram aprovadas na segunda fase. Títulos, 12 pontos. Um detalhe importante que eu gosto sempre de chamar a atenção para que você possa saber qual é a fase do concurso mais importante, ou seja, aquela fase onde você pode galgar maior pontuação. Veja, a prova objetiva valeu 100 pontos, a prova subjetiva 300 pontos, a prova oral 100 pontos, a prova de títulos 12 pontos. No total você tem 512 pontos em jogo, uma vez que a pontuação final da PGDF é a soma de todas essas provas. A prova objetiva, no somatório total, 512 pontos, vale 19,5% dos pontos totais da prova. Mesma coisa a prova oral. A prova de títulos teve apenas 2,5 pontos de participação no total e a prova subjetiva 58,5% da pontuação total. Então dá para anotar aqui que a prova mais importante da PGDF de 2013 foi a prova subjetiva. Nós vamos entender por que isso aconteceu a partir desse panorama aqui, ó. As etapas do concurso. Como é que funcionaram as provas? Já dei as características de cada prova, vamos ver como elas funcionaram na prática. A prova objetiva você teve 3 grupos. Preste atenção, você sempre tem 3 grupos.
Prova objetiva, prova subjetiva e prova oral. Na prova objetiva, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Constitucional, tributário, financeiro, grupo 1. Grupo 2, administrativo, urbanístico, ambiental, penal e processo penal. Grupo 3, processo civil, civil e empresarial, trabalho e direito processual do trabalho. Daqui a pouco também eu divido melhor essas disciplinas. Então você tem grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 1, 70 questões ou 70 itens, grupo 2, 65 itens, grupo 3, 65 itens, ou seja, a prova objetiva é muito bem distribuída. Uma importante informação que o segundo critério de desempate na prova como um todo, ou seja, no resultado final, foi a pontuação na prova objetiva. Primeiro a questão da idade, por uma questão de lei, depois a pontuação na prova objetiva, porque ela é a única que envolve todas as disciplinas listadas no conteúdo programático. A gente vai ver que a prova subjetiva e a prova oral, ela diminui em termos de quantidade de disciplinas cobradas. Então, no critério de desempate, a pontuação da prova objetiva foi que fez diferença se os candidatos empatassem na idade. Então, prova objetiva, 3 grupos está aqui. Nós tínhamos efetivamente a possibilidade aqui de enfrentar a prova objetiva a partir desses critérios. 200 itens de prova objetiva, 130 com 70. E nesse caso, como eu expliquei agora há pouco, em 2013 a prova foi certo ou errado. A cada 2 itens errados anulava um item correto. Esse é o cenário da prova objetiva. Na prova discursiva, você teve 3 provas discursivas, a prova P2, P3 e P4. A prova P1 foi objetiva. Aqui eu posso chamar de discursiva 1, discursiva 2, discursiva 3. Na discursiva 1, grupo 1, constitucional, tributário e financeiro, você poderia aqui enfrentar uma dissertação, uma peça ou um parecer de até 120 linhas, mais 3 questões de 30 linhas. Podia cair uma dissertação, que nesse caso é uma questão subjetiva com 120 linhas, para que você disserte sobre um tema ou resolva um problema jurídico em 120 linhas. Podia cair uma peça, podia cair um parecer, mas também tinha 3 questões subjetivas aqui, direito constitucional, tributário e financeiro. No grupo 2, você tem administrativo, urbanístico e ambiental, um parecer, aí aqui é um parecer, mais 3 questões subjetivas. Parecer 120 linhas, questões subjetivas 30 cada. Grupo 3, processo civil, civil, empresarial, trabalho, processo do trabalho, uma peça jurídica de até 120 linhas, mais 3 questões discursivas de até 30 linhas. Então, essa é a configuração da prova subjetiva. Eu trago aqui as possibilidades da prova subjetiva. Ó. Se na discursiva 1 caiu uma dissertação, então você enfrentou na prova uma dissertação, um parecer, uma peça e 9 questões. Se na discursiva 1 caiu um parecer, então você enfrentou 2 pareceres, uma peça e 9 questões. Se na discursiva 1 caiu uma peça, você enfrentou 2 peças, um parecer e 9 questões no decorrer de toda a prova. Essas eram as possibilidades. Imagine que nesse edital você pode ter que enfrentar 2 peças processuais, ao invés de uma só. Ou 2 pareceres, uma peça, 9 questões, ou 2 peças, um parecer e 9 questões, ou uma dissertação, um parecer, uma peça e 9 questões. Essas são as possibilidades. Perceba que essa prova subjetiva ela foi responsável por 58,5% de todos os pontos distribuídos na prova, sem dúvida a prova mais importante da Procuradoria do Distrito Federal de 2013. Isso nos mostra mais ou menos o que pode acontecer com o edital de 2020, 2021. A gente não sabe quando vai sair. A prova oral também teve 3 grupos: constitucional, tributário, financeiro, orçamentário, grupo 1, administrativo, urbanístico, ambiental, grupo 2, processo civil, civil e direito empresarial, grupo 3, prova em 45 minutos. Depois a gente grava um vídeo só sobre a prova oral no momento oportuno, prova oral da PGDF, se ela se repetir nesse novo concurso. Então vimos aqui as possibilidades de prova subjetiva e eu separei para os senhores aqui as disciplinas através de uma sequência lógica. A sequência lógica é a seguinte, ó, preste atenção. O grupo 1 nós vimos que tem constitucional, tributário, financeiro e orçamentário. Previdenciário eu coloquei aqui como uma interrogação, ele não faz parte de grupo nenhum, daqui a pouco eu explico. O grupo 2, isso levando em consideração todo o concurso. Administrativo, urbanístico, ambiental, penal e processo penal. O grupo 3, processo civil, civil, empresarial, trabalho e processo trabalho. Essa é a forma como está ou como estão as disciplinas na prova objetiva, tirando o previdenciário porque ele não está no conteúdo programático, daqui a pouco eu falo porque que ele está aqui. No grupo 1, prova objetiva, essas disciplinas.
No grupo 2, prova objetiva, essas disciplinas. No grupo 3, prova objetiva, essas disciplinas. Quando você passa para a prova subjetiva, o grupo 1 continua com essas disciplinas em verde. O grupo 2, ele tem administrativo, urbanístico e ambiental. Penal e processo penal não passa para a prova subjetiva. E o grupo 3, processo civil, civil e empresarial. Agora, trabalho e processo do trabalho também passa para a prova subjetiva. E na prova oral, você tira penal e processo penal do grupo 2, trabalho e processo do trabalho do grupo 3. Então, qual é a legenda aqui? O que está em vermelho, penal e processo penal, caiu apenas na prova objetiva. O que está em amarelo, trabalho e processo do trabalho, caiu na prova objetiva e na prova subjetiva. E o que está em verde, que é tudo isso aqui, caiu em todas as fases, objetiva, subjetiva e oral. Eu preparei essa tabela com a lógica de distribuição das disciplinas pelas provas do concurso para que você entenda a importância das disciplinas. O que está em verde tem prioridade máxima, porque caiu em todas as fases da PGDF 2013. O que está em amarelo tem prioridade secundária, porque caiu na prova objetiva e subjetiva, mas não caiu na oral. E o que está em vermelho tem prioridade última, porque só caiu na prova objetiva. Preste bastante atenção. Professor, e por que previdenciário está aqui? Previdenciário está aqui porque no concurso de 2020 para servidor da PGDF, no cargo que exige bacharelado em Direito, analista processual da PGDF, caíram todas essas disciplinas e também previdenciário. Pode acontecer de você ter previdenciário no próximo concurso de procurador da PGDF. É um sintoma, a gente não pode dizer que vai acontecer. Eu também não estudaria previdenciário agora, deixaria para estudar previdenciário somente se ele estivesse no próximo edital da PGDF, mas chamo a atenção desde já e já estabeleço para os senhores e senhoras, tirando previdenciário, uma ordem de importância das disciplinas. Essa ordem de importância das disciplinas nos leva para o próximo passo, que é uma lógica de estudos. Eu vou desmembrar essa tabela a partir de uma lógica de estudos. O passo 1 é estudar o que eu chamo de núcleo duro. Constitucional, tributário, financeiro, administrativo e processo civil foram retirados da tabela e estão aí todos em verde porque caem em todas as fases da PGDF, ou caíram em todas as fases da PGDF 2013. Tudo indica que isso pode acontecer também agora para o próximo concurso. Então, professor, se você estivesse estudando para a PGDF, ou como você vai preparar os seus alunos para a PGDF? Primeiro, uma revisão do núcleo duro, constitucional, tributário, financeiro, administrativo e processo civil. Depois, o passo 2 seria o estudo das disciplinas que não estão no núcleo duro, mas que caem em todas as fases, urbanístico, ambiental, civil e empresarial. Depois, o próximo passo seria o estudo de trabalho e processo do trabalho, que cai na prova objetiva e subjetiva, mas não na oral. E a última disciplina estudada seria penal e processo penal, porque só cai na prova objetiva. Então, eu vou estabelecer aqui para os meus alunos, no mentoring e no coaching que eu vou organizar específico para a PGDF, uma linha lógica de estudos onde a gente revise o núcleo duro, onde a gente estude as disciplinas logo em seguida pela importância que elas têm no edital de 2013, urbanístico, ambiental, civil e empresarial, depois trabalho e processo trabalho, depois penal e processo penal. Trabalho e processo trabalho está aqui no grupo 3 do conjunto de disciplinas que caem na prova objetiva e subjetiva, e embora ele seja estudado por último, a ênfase na segunda fase em processo trabalho e trabalho vai ser importante porque aqui, na lógica da prova discursiva, você tem que direito processual civil, direito empresarial, direito do trabalho e processo trabalho, isso pode cair em forma de peça jurídica. Então você pode ter aqui, na terceira prova discursiva, uma peça trabalhista para enfrentar. Então o estudo aqui de trabalho e processo trabalho envolve também o estudo de segunda fase. Perceba que, a partir do edital 2013, eu consigo estabelecer uma estratégia muito eficaz de estudo e, nesse caso, seguindo uma linha lógica de importância das disciplinas, não só de importância no que diz respeito às fases em que essa disciplina cai, mas também como cai. Veja que trabalho e processo trabalho, embora em amarelo e o estudo é deixado para último, esse estudo precisa focar na prova subjetiva, porque se o novo edital repetir o edital anterior, a possibilidade de cair uma peça trabalhista é muito grande.
Perceba, portanto, que essa é a forma mais eficaz, na minha visão, de estudar para PGDF no próximo concurso, uma vez que nós ainda não temos edital e a chance da replicação dessa forma de concurso ou de cobrança no próximo edital, ou seja, replicar 2013 para 2020 e 2021, é muito grande. Perceba, portanto, que eu te dou aqui uma linha lógica de estudos. Perceba que eu analisei todas as disciplinas a partir da importância dessas disciplinas nas fases do concurso. Nós temos as possibilidades de prova subjetiva, isso vai ser levado em consideração para preparar para a segunda fase para a PGDF. A forma de cobrança está toda aqui do concurso de 2013. Acredito que isso pode ser muito bem replicado para o concurso de 2020 e 2019. Aqui está a distribuição de pontos da prova, e leve em consideração que a subjetiva aqui foi mais de 50% da prova, quase 60% de todo o concurso em termos de pontuação, e nós vimos as características de cada fase aqui, prova objetiva, subjetiva, prova oral e prova de títulos. Chama a atenção o fato dos títulos representarem apenas 2,5% da pontuação total da PGDF, e algumas procuradorias municipais colocam aí títulos com 30%, 40% de pontuação da prova, o que eu sempre digo aqui no canal, acho desarrazoado. Tá aqui, autorização para PGDF 2020-2021 é de fato uma grande notícia. Nós temos uma das melhores procuradorias do país. O último concurso vai nos lançar muitas luzes de como nós devemos nos preparar para o próximo concurso sem edital, e é importante começar desde já ou intensificar desde já, e todas as características das provas do último concurso eu acabei de analisar nesse vídeo, inclusive te dando uma linha lógica de passos a seguir nos estudos. É isso que eu vou seguir no que diz respeito à estratégia da preparação dos meus alunos no mentoring e no coaching que eu vou lançar para a PGDF nos próximos dias. Se você tem alguma dúvida sobre tudo que foi explicado, deixa aqui nos comentários. Se não, forte abraço e até os nossos próximos encontros.